Fala aí, gente de bem, tudo bem? Espero que sim. Está começando mais um seu, meu, nosso Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário de visão diferenciada. E hoje, meu amigo, aqui do meu lado, mais uma vez, José Borges Neto, CEO da BTS Brasil, que vai ajudar a brilhantar ainda mais aqui a bancada com esse cara que a gente vai trazer hoje. Meu amigo, hoje é tiro, porrada e bomba, velho. É o seguinte, não corra não. Não ria não, meu amigo. Não corra não, porque hoje a bronca é séria. Aqui com a gente hoje, quero ter essa honra, esse prazer, essa satisfação e trazer esse cara que pra mim é um pai, pra mim no jornalismo, assim, e um amigo querido que a vida me deu, o trabalho me deu, a profissão me deu. E eu quero apresentar pra vocês ele, Siqueira Júnior! E aí, Siqueirão? Senhores, Ricardo Neves. E aí? Ô, José Borges Neto, muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. O Ricardo sempre ele lembra de mim. De alguma forma ou de outra, o Ricardo é um doce comigo, sempre foi um doce comigo e minha família. E muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Siqueira, eu quero começar perguntando o seguinte: o nome desse quadro justamente é o Gente do Sucesso, pessoas que inspiram pessoas. Você é uma inspiração pela sua história. O cara que sai lá da zona da Mata Sul de Pernambuco, Palmares, e aí, né, queria que você contasse um pouco só dessa trajetória até chegar ali na parte desse formato policial, onde você, lá em Maceió, você se torna repórter, depois apresentador, e aí a coisa, todo mundo já sabe como essa história, né, tem algumas coisas engraçadas pra gente, interessantes pra falar. Mas como um cara saindo de Palmares, Siqueira ali, poucas perspectivas, como é que você se vê hoje olhando pra trás? Conta um pouco da tua história desde a entrada na rádio difusora de Palmares e como tudo aconteceu e que você já fez um pouco de tudo para as pessoas saberem, cara, que o Siqueira chegou hoje, quem olha assim hoje pensa que é fácil, mas não sabe o que o Siqueirão já passou na vida, né, Siqueira? Conta um pouco da tua história aí rapidamente pra gente, meu irmão. E só uma correção errada, Cultura dos Palmares, tá? Você esteve lá, Cultura de Palmares. entrevistou o meu grande mestre aqui na Terra, né? Ele que foi meu professor, meu diretor, ele foi ele que me deu meu primeiro emprego, o Douglas de Miranda Marques. Você esteve lá e conversou com ele há alguns anos atrás, e ele veio falecer 2 anos depois, nos deixando. Bom, Ricardo, as pessoas não contam quantas pingas você toma, mas não conta quantos tombos você leva, não é? Eu estava, aconteceu um dia desses, alguns amigos de Maceió conversando, e um deles me liga depois, dizendo o seguinte: Siqueira, é um barato. Teve um amigo nosso, não vai citar nome, ele dizendo: poxa, Siqueira, como foi rápido, né, o crescimento dele. Tudo que eu vivi nessa minha vida foi aprendizado, até hoje continua sendo aprendizado. E conto a minha vida com alegria, com felicidade, dizendo assim: poxa, como foi bom. Eu não reclamo de nada. A única mágoa que eu tenho é de alguns amigos não terem vindo comigo. E não foi falta de convite, sabe, Ricardo? Não foi falta de convite. Eu convidei vários, eu digo: vamos embora. Olha, aqui não dá mais pra gente, a gente aqui vai passar necessidade, aqui a gente vai passar fome, o negócio vai apertar, vamos embora. E alguns desistiram no meio do caminho. Eu me dissesse só isso, não ter conseguido levar mais gente comigo. Sim. Mas foi luta, continua sendo. A gente só para de lutar quando morre, né? Eu não pretendo morrer nem tão cedo. E dos meus 14 anos na Rádio Cultura dos Palmares até chegar a ser repórter, depois apresentador, e agora com essa mudança para São Paulo, um convite do Tarcísio de Freitas para disputar um cargo. Hoje sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo, né? Porque São Paulo representa o Brasil. São Paulo representa o Brasil, o nordestino. Verdade. Né? O São Paulo foi construída por nordestinos. Eu estou aqui para contribuir também. Né? E vamos mais longe, nós vamos a Brasília. A ideia é a Brasília dizer assim: precisamos mudar alguma coisa aqui. O que eu venho vendo como cidadão, como eleitor comum, como um homem do povo, um homem que vem de uma luta que você conhece mais do que ninguém, que você é pernambucano, sabe da minha história como ninguém. Você foi lá na minha cidade, né, onde eu nasci. E aí estamos aqui, meu filho. Siqueira, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito voltado a isso. Eu estudei um pouco a sua história e vi que você
começou a trabalhar muito cedo, a partir dos 14 anos. Foi Isso. convidado para trabalhar numa empresa de cimentos, depois, pela sua dicção, sua voz inigualável, foi convidado pelo Douglas, né? Você foi obrigado a abandonar a escola muito cedo, né? Para começar a trabalhar e ajudar a família. Hoje você ainda vê essa carência na educação brasileira, essa falta de uma escolaridade mais eficiente, mais forte, para que a gente possa ter um futuro melhor para os nossos jovens. Como é que você ainda vê a nossa educação básica? A educação no Brasil, ela é sofredora, desde que eu me conheço por gente, ela é sofredora. Quantos alunos vão só para a escola para poder ter a merenda? Só vão pela merenda. Não vão para aprender. Não vão. É porque em casa não tem esse complemento alimentar. E a mãe sempre usou, eu estou falando das famílias mais pobres e humildes, usou, ainda não era chamada de creche, né? Mas era um local que ela podia deixar o filho, pelo menos um expediente, para que ela pudesse trabalhar. Em Pernambuco, por exemplo, a mãe, coitada, que ia para o corte da cana, ou ia trabalhar como empregada doméstica, ela deixava o filho com o coração partido numa escola e não existia o tempo integral. Naquela época não tinha o tempo integral. Então, ela ficava dividida, né? A educação, ela continua a sofrer, ela continua sofrida, desculpa, ela continua sofrida a educação no nosso país, a educação pública, ela é lamentável, porque se tem tanto dinheiro, se movimenta tanto dinheiro, e todos os anos eu vejo as promessas, não, pela educação estaremos melhorando, estaremos, sabe, e eu não vejo. Parece corrida em sonho, sabe, que você corre, não sai do lugar, porque não é só uma carteira escolar, não é só uma sala pintada, bem pintada, não é investimento em professores, sabe, numa qualidade de professores. Verdade. Hoje está uma tristeza, você deixa o seu filho na escola, é, tem, que virou a creche, né? A mãe deixa lá para passar 2 expedientes, para ela poder trabalhar, para poder pagar a conta, e nessa história de mãe solo, nesse movimento mãe solo que surgiu, que as mães ficaram naquela situação. Eu sou pai, sou mãe e tenho que pagar as contas. Então, onde é que eu deixo essa criança para eu fazer dinheiro? Como é que eu faço para deixar meu filho? Qual a solução? Porque crédito o brasileiro teve e tem, né? Crédito para comprar sapato, móveis, o carro, o apartamento. Só que ele começou a ter que ficar endividado. Ele precisa ir atrás do dinheiro para pagar as contas. E o filho, onde é que fica? Aí está o perigo. Eu venho batendo nessa tecla que minha maior briga hoje é educação pública. Porque antigamente, aí lá vem Siqueira com esse papo de antigamente, papo de velho. Poxa, só fala em antigamente, porque antigamente a gente estudava matemática, português, geografia. Hoje tem surpresas. Pai, mãe, lá na escola estavam ensinando uma dança que não tem nada a ver com o que a gente ensinou, que o senhor ensinou, que minha avó ensinou. Estão ensinando uma linguagem neutra. Quer dizer, estão se aproveitando, sabe, alguns travestidos de professor, usando a inocência de criança para ensinar a ideologia, para ensinar o que eles querem da forma deles. São travestidos de professores que, lamentavelmente, pedem o teu filho de 5 anos, teu filho e teu neto, e faz esse buruçu, essa Lavagem na cabeça da criança. cerebral. Lavagem cerebral. E olha que influi muito no crescimento da criança. Imagine, Verdade. a criança já vai crescer sem a presença do pai. Que a voz masculina, me desculpem, as mães talvez não gostem do que eu falo, mas a voz masculina, ela pesa. O pai dizendo assim, ei, respeite sua mãe, rapaz, respeite sua mãe. Que é isso? Você não viu sua mãe chamando, não? Então, a falta da voz masculina, do pai, vai fazer mais falta ainda quando ele crescer. Porque o menino cresce, na maioria, tá, dos casos, desobediente. Ele confia mais o segredo a um amigo, a uma amiga, do que a mãe, que
que é a única que vai levar para o túmulo qualquer segredo que o filho ou a filha conta. Isso. Né? Aí vem a parte pior, meu amigo, a parte pior, que é aquele desligamento, né, deixou de ser criança, da adolescência para ir para a universidade, que a mãe acha que ali, meu Deus, meu filho passou na Universidade Federal, graças a Deus, e aí é o grande trauma, onde a criança está desligando da casa, sabe, desacoplando o foguete, sabe como é que é? Sim. Só que ele chega aqui nesse estágio, tem um grupo, 2, 3 grupos que diz logo. E aí, tu é o quê? Tu é girafa? Tu é tigre? Ou tu é onça? Diga logo. Se quiser ficar no nosso meio, escolha logo. Senão, você está fora. É. A criança está lá naquele meio, um mundo novo, que ela acha que foi só para aprender a estudar, encontra uma universidade enlouquecida, enfurecida, toda suja, toda pichada, com uma campanha política eterna lá, com ideologia de novo, com mais ideologia. Parece que vem acompanhando a criança, sabe? Aquela coisa, ó, Sim. seu pai não te ama, sua mãe não te ama, quem te ama sou eu. Venha para o meu grupo. Aqui nós vamos te abraçar. E é por isso que a gente está no problema que está, meu amigo. Cria Por bolha. isso que- Ô Siqueirão, uma das principais bandeiras, então, essa é uma das suas principais bandeiras, não só mudar a estrutura toda, dar mais infraestrutura para o ensino público, como também mudar a mentalidade, acabar com esse negócio de estar... A escola é para passar o conteúdo programático e os professores fazerem parte, sim, de um processo educacional, logicamente, mas o processo tem que vir de casa. E hoje, com a falta de limite, eu conheço muitos professores que se queixam disso. Poxa, para você conseguir a atenção da criança dessa, e hoje com o advento da tecnologia, do celular, fica mais difícil. Então, uma das principais pautas sua é essa, então, mudar não só a mentalidade para acabar com esse negócio dessa ideologia exacerbada, muitas vezes de esquerda, né? Que a gente brinca assim, né? Que é a geração Paulo Freire, e também mudar essa estruturação também das escolas públicas. Essa é a tua bandeira, então, uma delas? É uma delas, acredito que é a principal, porque o que eu já registrei, você também como repórter, jornalista, de casos de a polícia ser chamada, porque a mãe fez a queixa à polícia dizendo, olha, meu filho foi obrigado a assistir uma aula que não tem nada a ver com os princípios da nossa família. E a gente foi falar isso para a diretora da escola, ela disse, não, isso aqui é um local de livre pensamento, aqui pode. E o pai e a mãe dizem, mas eu não quero. E terminar perdendo a razão, né? Você vai defender seu filho e acabou perdendo a razão porque o professor quis levar essa disciplina que foge de tudo aquilo que a gente espera, de Sim. tudo aquilo que a gente está acostumado, de tudo aquilo que está programado. Porque hoje é fácil administrar isso, é muito fácil. Já que querem, por fim da força, levar para dentro das escolas e pegar crianças de 5 anos e levar para lá a dança do cavalo manco. Teve uma escola no Rio de Janeiro que um grupo de dança foi lá, que era um funk, lembra a dança do cavalo, alguma coisa? Sim. É Guinha Pocotó? Não. Da Eguinha Pocotó? A Eguinha Pocotó era um doce perto de tudo que a gente está vendo agora. A Eguinha Pocotó a criançada cantava. Essa outra era desmantê-lo. E o grupo ganhava 50 mil reais por mês de verba pública para levar isso para dentro de uma escola de crianças. E a criançada sem saber, aplaudindo, dançando, cantando, brincando, achando que aquilo ali era comum. Teve outro caso agora, de um pai de aluno, uma mãe, chegou lá, falou com a diretora e disse, olha, meu filho essa semana teve uma das aulas aqui, ensinando sobre os orixás, sobre Umbanda. Espera aí. Não, se quer, o Estado é laico. Eu sei. Mas você procurou saber do pai e da mãe se eles autorizam que o filho queira ou não participar daquela aula, daquele evento? E se na semana que vem for um pastor da igreja? E se na outra semana for um padre? E se na outra semana que vier é um budista? Quer dizer, eu vou encher a cabeça da criançada com o que eu quero? Não, é aqui que a gente vai, sabe? Pergunta, faz, olha, pai, mãe, vem cá. Sexta-feira que vem estará aqui presente o budista que vai falar
por que, que o elefante fica de costas para a rua, tal, tal. Você aceita, sim ou não? Não é fácil. Agora, enfiar na cabeça da criança, a fim da força, que ele tem que ver todo tipo de conteúdo na aula, que ele não está pronto para isso, ele não está programado para isso. Poxa, é abusar da criançada, sabe? Deixa a criançada em paz, deixa a criançada estudar, deixa a criançada brincar no recreio, deixa a criançada crescer e aí ela decide o que é que quer, se ela quer ser uma girafa, se ela quer ser um hipopótamo, se ela quer ser um tigre, o que quiser, uma borboleta. Tá? Mas não, querem, por fim da força, forçar isso nas escolas. Então, a minha ideia é o seguinte, já que proibiram os celulares na sala de aula, e eu concordo que atrapalha a criançada em vez de estar vendo a aula, ela está mandando uma mensagem do WhatsApp, ou está lá no joguinho, sei lá o quê. Então, vamos lá. Só poderiam ser cedidas com ordem judicial, para não virar uma bagunça. Ah, uma aluna quer ver, ah, a mãe quer ver, sabe? Para não virar bagunça. Sobre ordem judicial, o pai, a mãe, a diretora, quem quisesse, teria esse acesso via ordem judicial. Porque, meu amigo, bote na sua cabeça, evitaria ou intimidaria o mau professor a levar esse tipo de ideologia para a criançada, sabe? De ensinar o que não deve. Ela ia pensar duas vezes. É igual cabine de avião, tudo é gravado. Tudo é gravado, o registro fica lá na caixa preta, mais famosa caixa preta. Tudo é registrado. Até o último momento, para se achar o defeito, para se achar o que causou aquilo. Mexer com a cabeça de uma criança, para mim é mesmo que derrubar um avião, é uma sala cheia de passageiros. O piloto é o professor. E um erro dele pode causar problemas para o resto da vida, ensinando o que não presta. Agora, para não avacalhar, as imagens só seriam liberadas sob ordem judicial. Uma solicitação, olha, realmente, documental, advogado, sei lá, o próprio como é que eu posso dizer, meu Deus? Hoje tem em todo canto do mundo, meu Deus, o conselho tutelar, sabe? Envolvendo tudo que envolvesse criança. Era hora de pressionar e dizer assim, opa, cadê? Mostra aqui, deixa eu ver. E tirar os malditos professores que se infiltram nesse ambiente que é de ensino, crescimento. Se o professor é mágico nos finais de semana, é um direito dele. Ele pode fazer no semáforo, ele pode fazer apresentações em clubes. Ah, meu professor, ele é cantor, ele pode ser o que ele quiser. No final de semana, na sala de aula, ele é professor. Ele fez letras, para isso. Então, professor, não me interessa o que você faz. Você pode ser o que você... Ah, ele é bailarino do Calypso. É problema dele, parabéns, talento dele. Mas ele deixa para viajar sexta-feira com a Joelma e ele vai dançar sexta, sábado, domingo. Mas na sala de aula, ele vai estar lá para ensinar a disciplina que ele foi contratado, aquele especial, aquele se especializou. E daí a gente vai tentar consertar as escolas públicas. Seria um primeiro passo, sabe? Seria um primeiro passo. E quanto ao abusador, além da castração química, que eu sou a favor demais do abusador infantil, esse pedófilo, porque é satânico, o cara é pedófilo e satânico. Ainda vem um sem vergonha dizer que é doença, que não sei o quê. Ah, porque é doente. Não, doente o meu carro, não, cacete. Sabe, um caba desse é satânico. Primeiro, castração química. Depois, uma ficha, um cadastro, com foto, nome, para que um cara desse não possa arrumar emprego onde tenham crianças. Esse cara não pode ser mais motorista de transporte escolar, esse cara não pode ser mais coordenador de festa infantil, ele não pode ser professor de jiu-jitsu, ele não pode ser treinador, ele não pode ter contato com criança, ele não pode nem se vestir de Papai Noel no final do ano para o shopping para botar ninguém no colo para foto. Então esse cadastro está lá. Ó, ele já foi preso por esse motivo, foi condenado e está lá uma ficha
uma ficha para você saber quem está contratando. Porque tu imagina você levar para sua casa um pedófilo e ele ser protegido pela lei. Não, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar o nome. E o pai, coitado, a mãe, depois descobre que o filho foi abusado. E aí? De quem é a culpa? Eu vou botar na conta de quem? O que é que eu faço? Um trauma pro resto da vida da criança? O que é que eu faço? Tem essas coisinhas que a gente precisa botar, alinhar. E só vai no aperto, viu? Só vai no aperto. Não tenha dúvida, Siqueirão. É cabresto curto mesmo, como você falou. A coisa tá desandada. Em relação a Tá? outra pauta, Siqueira, quando eu chego nos cantos assim, e principalmente com corporação, os policiais às vezes reconhecem, pô, você foi repórter de Siqueira no Alerta Nacional, os caras te adoram, porque eu estava explicando para o Neto aqui que é um dos poucos apresentadores que eu conheci que valorizava sempre o trabalho da polícia. Porque, agora, pegando esse gancho da polícia, que é outra pauta também interessante, você defende muito a valorização das polícias e a estruturação das polícias. Você acha que essa questão, Siqueira, daquela audiência de custódia, ela fez a polícia hoje enxugar gelo, literalmente? Total, total. Olha, são duas coisas que a gente tem que repensar. Ser contra é uma coisa muito radical, mas temos que repensar. Uma é o body cam, aquela câmera que o policial usa. Ele está intimidado, concorda? Ele está intimidado. O body cam, ele intimidou o policial de agir. Porque o cara que está sendo preso, você já percebeu que quando ele está sendo preso, a família aparece para bater no policial? Primeiro que a mulherada começa a gritar, é trabalhador, não, filma, filma, e faz aquele escândalo todo. E eles estão com a ordem de prisão daquele cara, é um mandado de busca, apreensão ou de prisão daquele sujeito ou daquela mulher. E a família e vizinhos se reúnem para quebrar no pau a polícia. Aquela câmera ajuda, mas atrapalha mais do que ajuda. Tá? Atrapalha mais do que ajuda. A audiência de custódia, ela tem que ser repensada, minha gente. Um juiz, um magistrado que estudou, ele sabe o que está fazendo, mas ele está com a mesa abarrotada de processos. É o assessor que, na maioria das vezes, ele é que leu o que chegou ali. Ele está de plantão no final de semana, abarrotado de processos. E chegando o problema para o magistrado. Muitas vezes passa despercebido que ele está soltando, ele está dando liberdade para um cara que já cometeu 1, 2, 3, 4, 5 crimes. Porque aquele crime é de menor potencial. Naquele dia, não, ele deu um chute no vizinho dele porque o Brasil perdeu a Copa. Ah, isso é bobagem, não vou mantê-lo preso não. Mas não deu tempo ver que ele é acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, ou já tem um homicídio contra ele. Então, tem que analisar com amor e carinho. E o magistrado, ele está sobrecarregado. Aliás, o judiciário está sobrecarregado. E como é que resolve? Fazendo mais concurso, abrindo mais concurso, contratando mais gente. Porque, do jeito que está, meu amigo, quantas audiências de custódia, eu tenho dó dos meus amigos policiais, colegas que eu conquistei durante esses anos todos, que prendem, levam o cara, e o cara que foi preso, que cometeu o crime, que deu uma tapa na esposa, que deu um tapa no vizinho, que deu um chute no cachorro, que soltou fogos apontando para a casa do vizinho, ele sai primeiro do que os policiais que o levaram até a audiência de custódia. Ele sai primeiro. E sai muitas vezes rindo, gozando da cara do policial, dizendo, tá, eu não falei a você que eu estava solto em poucas horas, mas ele sabe da impunidade, ele tem a certeza da impunidade. E os policiais ficam assim, vai fazer o quê? O que o policial vai fazer? Vai prevaricar? Não vou levar mais não, porque não adianta. Não vou prender mais não. O juiz solta, ele vai fazer isso? Não vai, né? Siqueira, maioridade penal, qual é a sua posição sobre isso também? Você é a favor que tenha que baixar? Porque o cara, muitas vezes, vi você falando muitas vezes no programa, e sempre concordei contigo, que o cara é homem para fazer menino, né? Menino que faz menino. O cara é homem para votar, mas na hora que ele faz o negócio errado, ele fica protegido pela justiça. O que é que você acha dessa questão, Siqueirão? Imagina uma criança escolher um presidente da República, hein? 16 anos, hein? Eita, mano. Escolher um presidente da República, escolher 2 senadores, às vezes, no seu estado, escolher um deputado federal, escolher um estadual.
escolher o prefeito, o vereador, mas na hora que disser assim, ei, você vai ser responsabilizado porque você deu um tiro no seu colega, num amigo seu, num parceiro, num comparsa seu. Não, é uma criança, ele tem que cumprir medidas socioeducativas, porque é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Isso não se deveria. Eu deveria ter vergonha de usar isso. Aí tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é muito bonito. Se você já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente, Ricardo? Já Sim, leu? sim. A Doutor, teoria é doutor Neto, maravilhosa. o senhor deve ter visto já, né? O Estatuto é muito bonito, é muito bem redigido. Ele é muito bem feito, o Estatuto. Só que não foi feito com essa intenção, não, de soltar ninguém, nem de proteger menino, menor infrator, não. Deu pra, o Estatuto foi feito para quê? Para a criança brasileira não passe fome, que ela tenha educação, que ela tenha uma cobertura do Estado em caso de abandono. Pô, se cumprir o que está ali, nós viveremos num país, o melhor país do mundo de se viver. Se cumprir o que está ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito bem redigido, muito bem feito. Mas parece que leu o contrário. Eu não sei o que é isso no Brasil, não. Não, eu vou ler de trás para frente, de cabeça para baixo. Eu acho que escreveram assim. É outra história, é outra, sabe, é outro papel. Lamentavelmente é isso. Pode botar para 14 anos, Ricardo. 14 anos, maioridade penal, 14. Cometeu crime em cadeia. Qualquer país sério. Não deu certo. Como é que você sabe? Você leu um artigo aí na internet, você foi para lá, uma criança, porque os Estados Unidos não é referência. Que não seja para você, mas é um país que você tem a placa pare, não precisa de semáforo. Não precisa. Laura dirige muito bem nos Estados Unidos. Ela sabe que pare é pare. No Brasil ela relaxa, é interessante. Minha mulher é a primeira a relaxar. Nossa, será que eu vou? Né? Quando tem um semáforo ali, né? Será que eu vou? Mas no país dos outros, onde tem a placa pare, a pessoa para, espera lá 5 segundos, agora eu vou. Porque sabe que se passar, a polícia vai atrás. Você vai sair algemado. O Siqueira, garoto de 14 anos, ele sabe que pode pegar uma prisão perpétua. Sim. No Brasil, ele sabe que com 14 anos, primeiro que ele não vai à cadeia, ele não vai para a cadeia. Com 16 ele vai. Vai passar 2 meses lá, 3 meses. Aí lá ele tem direito a psicólogo, ele tem direito a aulas de música, sabe disso, né? Sim. Aulas de música, que é para poder tentar melhorar. A ideia é legal, a ideia é legal. Mas não funciona, né? Não funciona. Então, vamos agora liberar o menino. Vamos liberar porque ele é uma criança. Aí ele vai apronta de novo, volta. Não, ele não tem 18, ainda tem mais essa chance. Vai, volta. E fica nessa. E quando ele completa os 18, que a gente acha que agora se lascou, agora ele vai, 18 anos. Meu amigo, quantos casos você cobriu, eu cobri, e o policial dizia assim, olha, contra ele pesa 5 homicídios, um assalto a banco, um assalto a banco, tráfico de drogas, porte ilegal de arma. Essa é a ficha do cara. E como é que esse cara está solto? E por que esse cara está solto? Por que a polícia prende, tira a foto? É pescaria, é pescaria esportiva. Você prende, aí mostra para a imprensa, olha, está preso, periculoso, bandido, aí soltam, que não é a polícia que solta. Aí solta, daqui a pouco bota a foto, aí pede ajuda da imprensa. Estamos procurando, ele é perigoso, se você sabe desse cara, ligue para 190, sabe? E por que não prenderam ele na hora de tirar a foto, macho? Por que não ficaram com ele? Porque a lei é branda. E às vezes você tem, inclusive, a câmera mostrando que o cara foi pego em flagrante, as imagens mostrando que ele é culpado e a gente tem que tratar da imprensa como suspeito. Isso é que é foda, né? Ô, Ricardo, é porque a câmera que flagra o assalto, o assassinato, ela não tem tanto poder quanto a do radar, que pega a placa do teu carro, Ricardo. Essa vale, Ricardo. Essa tu não tem como. Tu vai ter que tirar do bolso e vai ter os pontos vão para a tua carteira, Ricardo. É intransferível. Essa câmera vale. Esta câmera, ela vale. Mas a câmera que flagra o assassinato, o furto, o assalto, o abuso,
ela para provar para um juiz, quando se o bandido, o infrator tiver um bom advogado, ele vai dizer que aquela imagem é IA. É o Brasil. Siqueira, Oi. queria aproveitar, você está falando da polícia. Eu gostaria muito de voltar ao tema da educação básica no Brasil, que na minha época, quando eu estudava na escola pública, eu tinha sempre um ou dois policiais ali na porta da escola, nos protegendo. Mesmo na hora da merenda, a gente se reunia. E o sonho da gente, antigamente, era ser um policial daquele, vestir aquela farda. Essa imagem hoje não existe mais, né? Essa tentativa de se espelhar num policial. Qual é a sua visão sobre isso hoje? Eu já vi casos de tentativa de assassinato onde a diretora deu entrevista no outro dia, e ela saiu ferida, que não aceitava a polícia dentro da escola, não queria. Sabe esse povo que a skin, que fala muito, né? Fala muito, a skin diz muito sobre aquela pessoa. E ela não tem filhos, aí eu disse, está explicado. Quando não tem filhos, está explicado. Você pode ver que todo aquele cidadão, que eu vou tirar o cidadão, que é uma. Cidadão remete a uma pessoa do bem. Cidadão é um homem do bem, respeitado. Mas todo e qualquer elemento, eu estou falando elemento, que não quer a proteção do teu filho, que não quer polícia por perto, ele tem uma skin igual, é tudo skin. Você pode ver. Ele não tem filhos. Ele não tem filhos. Então, ele não tem filhos, ele está aí. Problema teu, botou no mundo porque quis. Se brincar, esse elemento, ele culpa você. Quem mandou ter filhos? Quem mandou, né? Eu não tive, estou aqui. Mas são pessoas que já têm seus 40, 50 anos, que não se cuidam. São pessoas, sabe, que não tem mais nenhum amor próprio. São pessoas que, sabe, que se maltratam, se culpam por não ter um amor correspondido. E elas não querem, sabe, a proteção de filho de ninguém. Então ali é o único lugar que ela manda, é o único lugar que ela tem ordem, né? Então eu vi uma diretora de escola uma vez, teve um atentado, a faca, se não me falta a memória, um facão, e ela se feriu, mas ela disse que não queria polícia lá dentro. Não ia mudar o pensamento dela. Aí eu te pergunto, que ensinamento essa criança está ouvindo lá dentro, que a polícia é aquela do meu passado, do seu passado, da qual a gente se inspirava. Quando eu cresci, eu quero ser bombeiro, eu vou combater incêndio, eu vou salvar vidas. Não, eu vou ser policial para combater o crime, para ir buscar o bandido, sabe, lá onde ele estiver escondido, eu vou buscar ele, vou trazer ele algemado para cumprir a pena dele, sabe, eu vou combater o crime. Então, lá dentro da escola, está se ensinando que a polícia é matadora, assassina, sabe, que ser policial é uma profissão covarde, sabe? Que a polícia bate, que a polícia é despreparada. Então, o garoto, diferente da minha idade e da sua, e daquele tempo nosso, ele sai, nossa, policial assassino. Esses policiais, sabe, são truculentos, sabe, só batem em negros, só batem, sabe, enfim, eles aprendem na escola, acreditem. Eles saem com essa informação. Lógico, não são todos os professores, graças a Deus não são. Ô Siqueira, e Mas quando ainda chega tem em uma casa, grande liga o noticiário, maioria. ainda vê boa parte da imprensa, grande imprensa, marginalizando a polícia. Por isso, quando eu te falei naquela hora, que quando a gente chega nos cantos ainda, as pessoas reconhecem da época do programa do Alerta, e eles querem muito bem a você, porque era um dos poucos que valorizava o trabalho da Graças a polícia. Deus. Você fazia questão de perguntar, Ricardo, quem foi o chefe da operação aí que resultou nessa prisão desses marginais? Ah, foi o coronel, o tenente-coronel, fulano de tal, e você, uma salva de palmas. Isso faz toda a diferença. A corporação, a maioria, acho que 99% da polícia, tem esse respeito, essa admiração por você, Siqueira. Agora, Graças eu a pergunto o Deus. seguinte, por que, Siqueira, você resolveu... Eu sei, você vai dar a resposta, você já viu em outros cortes por aí, a questão do Tarcísio e tudo, mas minha dúvida é o seguinte, se você já era bem mais conhecido em Manaus, por exemplo, fez história lá, já morava lá, tinha sua casa lá,
e você não preferiu sair como deputado federal por Manaus, não seria até mais fácil para chegar a Brasília? Ou pelo fato de ter sido Tarcísio, você ficou mais honrado com essa missão? E por que você resolveu sair da sua zona de conforto para ir para a política, que não é fácil, meu irmão? Primeiro que eu nunca fui do conforto, eu sempre fui do desafio. Boa. Eu sempre fui do desafio. Nada veio fácil para mim na minha vida. Nada veio fácil. Nada, eu nunca tive nada fácil na minha vida. Não sou herdeiro de nada. Nunca caiu no meu quintal um paraquedas com um pacote cheio de dólares, nunca caiu nem de real, né? Nunca houve. Então, primeiro pelo desafio, eu disse, eu vou. E honrado pelo convite de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que eu conheci na época no governo Bolsonaro, ainda ministro. Fizemos essa amizade. E quando ele me convidou, ele disse, Siqueira, você é um projeto não só para São Paulo, você é um projeto do Brasil. Boa. Você imagine a quantidade de nordestinos, volto a dizer, né, que construíram São Paulo e estão aqui. Imagine a quantidade de alagoanos que aqui estão, pernambucanos, Rio Grande do... gente potiguar, cearenses. Você imagina a quantidade de pessoas que estão aqui, que estão sem representatividade. Pense dessa forma. Manaus seria mais fácil, Amazonas seria mais fácil. Mas tem o mais fácil que não me ilude. Não sei se eu consigo me expressar melhor para você, Ricardo, para o Neto que está aí. Mas sabe aquela coisa fácil demais que o Santos confia? Sim. Sabe, eu disse, não vai ser. O desafio. Eu vou aceitar o convite, eu vou para São Paulo. Mas Siqueira, São Paulo é muito grande, um estado muito grande. E eu digo, olha, eu nunca tive medo de nada na minha vida. Não vai ser agora que eu vou abrir de um convite desse. Não é agora que eu vou... Era mais fácil em Manaus? Era. Era mais fácil em Pernambuco, talvez? Era mais fácil em Alagoas? Olha, quantos estados eu já passei. Não era mais fácil pela Paraíba? Olha quantos estados eu já passei. Sim. E quando eu falo de escola e de educação infantil, eu estou falando de quê? Brasil. Sim. Eu sei que eu, lá em Brasília, posso fazer uma coisa. Alguma coisa pela escola do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho. Boa, boa, boa. Siqueira, vai, fala aí, Neto, fica à vontade. Siqueira, eu gosto muito do tema Nordeste, tá? Eu tentei, por vários momentos, não querer citar políticas no meu dia a dia, mas a gente acabou sendo envolvido, principalmente por conta dessa polarização que surgiu, que se construiu e que não nos deixa, né? A polarização é um tema corriqueiro hoje. Eu viajo bastante também, vejo muitas coisas lá fora, na Europa principalmente, e eu sinto falta de muitas coisas no Brasil quando eu faço essas viagens, por mais que sejam viagens de passeio. Por exemplo, o meu sonho é poder pegar um trem de Salvador, cortar o Nordeste todo de trem, alta velocidade, e conhecendo várias cidades que ainda não conheço. Outra coisa também, voltar a investir em tecnologia e infraestrutura de ponta no Nordeste, trazer indústrias para o Nordeste. Eu sou potiguar, filho de professora, meus avós professores, e eu tenho tudo isso na minha mente ainda, mas fui formado na Bahia em tecnologia, acabando que toda a minha empresa hoje fica também na Bahia. Então, o meu sonho, na verdade, são coisas que parecem ser complexas, mas são coisas simples que levam a progresso, levam a infraestrutura, modernidade, que quem sabe, a gente poder viajar de trem pelo Nordeste, de Recife a João Pessoa, Natal, que é a minha cidade, e desbravar o Nordeste, trocar tecnologias, trocar conhecimento, trazer, de fato, investimento para o Nordeste de forma mais concreta, né? Hoje a gente vive de sonhos ainda, um Nordeste muito rico, belezas naturais nós temos demais para explorar, a parte de turismo, mas a gente tem pouca infraestrutura e pouca indústria
a construir, e temos um cenário ainda agora propício para isso, principalmente com essas questões dos Estados Unidos tarifando o Brasil e a gente tendo que se virar mais uma vez com relação a isso. Para o Nordeste, Siqueira, qual a sua visão do que a gente pode reconstruir o Nordeste, já que o nordestino construiu São Paulo? O que falta para o nordestino reconstruir o Nordeste? Educação em primeiro lugar. Educação, a base de tudo. Educação, escola boa. A escola que não falte o livro correto, que não falte o professor que nasceu para ensinar, o verdadeiro professor, que não misture ideologia. Vou bater, você vai me ouvir durante toda essa entrevista. Eu falar que o professor, enquanto ele estiver levando ideologia para dentro da escola, ele não está preparando um aluno, ele não está preparando um homem, uma mulher, ele não está preparando. Ele simplesmente está destruindo, dizendo que tudo que a gente tem que dividir, nada, eu não posso ter, toda riqueza vem do crime, porque lamentavelmente a moçada da Universidade Federal sai com esse pensamento. Prosperar nesse país é crime, prosperar, sabe? É pecado, prosperar é pecado, e que toda riqueza emana do crime. Então, ensinam isso ao garoto logo cedo. E ele sai atordoado. Poxa, por que eu não tenho nenhum carro e esse cara tem 3? Vai saber porque ele comprou 3 carros. Tu sabe quantos carnês ele tem no porta-malas? Você não sabe como foi o financiamento. Então, educação acima de tudo. Tirar essa ideologia de dentro das escolas, em primeiro lugar. Fazer uma limpa, a vassoura de fogo, sabe? Dizer assim, ó, limpa. Vamos ver quem é que está infringindo aqui o que era para ser educação, o que era para ser crescimento. E é possível fazer isso. Vai doer? Vai. Vai machucar muita gente? Vai. Vai tirar muita gente que foi indicada pelo deputado fulano, pela deputada fulano, pelo governador, foi colocada pelo prefeito? Vai. Vai doer? Vai. Mas tem que haver essa limpeza. É fácil? Não. Mas fazendo isso, dizendo para a criança, olha, primeiro, teve um fato essa semana, aconteceu aí em Pernambuco, falta ser sancionado pelo presidente Lula, que é a educação financeira, né? Foi aprovado, não é isso, Neto? Olha, foi aprovado, escute só, a educação financeira no currículo fundamental e médio para a criançada. Foi aprovado. E acreditem, agora vem a surpresa, e eu tenho que dar César, procura aí que eu preciso dar o nome. Senadora Tereza Leitão do PT. Olha que legal, Jesus, que deu. Esse país tem solução? Tem. Esse país ainda tem solução? Tem. Senadora Tereza Leitão do PT, projeto dela. Só falta. De Pernambuco, falta ser sancionado pelo presidente. Olha que legal. Aí sim começamos a mudar. O disjuntor já virou. Aí começou a funcionar. Mas, Siqueira, você está exaltando o trabalho de uma senadora do PT? Lógico. Lógico, você está fazendo certo. Você está fazendo o correto. Se minha luta, a minha briga é para que a criançada estude, tenha um futuro decente, que não sofra o que eu sofri, que não chegue a passar por tudo isso, podendo ter educação financeira, de saber de que, olha, você ganha 100, guarde 80, porque senão vai fazer falta. Como? Se 100 não dá? Não dá porque a gente se acostumou a ganhar pouco. A gente se acostumou. Elon Musk deu uma entrevista, disse, não sei como é que o cara consegue viver com um salário mínimo. Nos Estados Unidos, o mínimo que se pagaria para o que o brasileiro faz é R$ 7.500 para o cara viver, mais ou menos. O salário deveria ser R$ 7.500. Palavras de Elon Musk. Ele disse que se esse salário fosse lá, os trabalhadores já teriam cruzado os braços, feito uma greve, dizer, olha, a gente não dá mais um dia de serviço enquanto não resolver isso. Mas no país chamado Brasil, onde está mais preocupado se a Espanha leva do que a Argentina, meu amigo, sabe? Onde o país para ver, não, eu estou torcendo para a Espanha, porque lá a minha vingança. Meu amigo, você está vendo os problemas aí, não? Você está vendo que a diversão está tomando conta, é uma cortina de fumaça para você não ver os problemas que estão acontecendo aí, não. Pelo amor de Deus, gente.
Acordem, pelo amor de Deus. Voltando à educação pública. Tem que começar cedo, tem que ser radical, tem. Polícia na frente das escolas para que a droga não entre, porque, lamentavelmente, a criança está cada dia mais cedo sendo recrutada por vagabundos para levar para dentro da sala de aula. A droga viciou, já era, acabou com a família. E educação, lindo, educação. O restante é esforço, é trabalho, é suor do rosto aqui. É isso aí. Siqueirão, suas ideias são sempre muito bem-vindas. Eu tenho essa admiração por você. Você é um pai para mim no jornalismo, principalmente policial, que eu nunca tinha tido essa experiência. E para quebrar um pouco o clima, cara, eu falar um pouco da tua história ali em Alagoas. Eu lembro que você começa a bombar na internet, se eu não me engano, através daquela história lá do caixão, que você falou em drogas aí, a questão do maconheiro, que você sempre tira essa onda com o maconheiro e pega pesado, dá o anel e fez música. E eu lembro que foi numa dessas histórias que você tem a ideia de você, maconheiro, vai morrer amanhã, e aí você parece que tem um infarto, e aí volta depois de alguns dias e tem a ideia de voltar dentro do caixão, sai do caixão, pensou que eu ia morrer, maconheiro. Essa história é fantástica. E por que você teve a ideia do caixão? Você já tinha trabalhado em Palmares, tentando fazer algumas promoções, vendendo na frente das lojas de caixão. Conta essa história, Siqueira, que é muito interessante, que foi aí que foi o divisor de águas para você daí começar, bombou na internet e te ajudou de alguma maneira isso, em termos de visualizações, em termos de visibilidade? Para você ver como eu sou abençoado, né? Como Deus é bom comigo. Deus é muito poderoso, Ele é muito forte na minha vida, é muito bom. Ele recuperou me salvou de várias vezes de situações, sabe, de perigo mesmo. O nosso Deus é muito bom, eu sou muito grato a Ele, meu Espírito Santo está sempre entregue para Ele. Amém. É o seguinte, eu comecei a apresentar o programa, assumi o lugar lá do apresentador, que acabou sendo desligado, e fui chamado meia-noite para no outro dia estar no ar, porque realmente foi um desligamento radical entre o dono e o apresentador, enfim. E eu fui fazer o programa, fiz durante um ano alguma coisa, só que quando chegava novembro, dezembro, eu fazia uma brincadeira, que coincidiu com a internet na época estava começando a engatinhar a questão do meme, ninguém sabia o que era isso, mas ele começou a rodar no YouTube e chegou nas mãos com uma facilidade através do WhatsApp. Que foi, todo ano eu fazia, você maconheiro, você vai morrer daqui para o Natal. Você não vai ver Papai Noel. Não, você não vai ver. Aí fiz essa praga em novembro, o mês inteiro eu fazia a praga. Quando foi em janeiro, eu infartei. Aí, coincidentemente, disseram que era uma praga, que, tá vendo aí, foi fazer praga para maconheiro, o maconheiro se vingou, foi macumba, foi não sei o que e tal. E graças a Deus, Deus me recuperou, eu tive essa chance que Ele me deu, e vamos voltar. Já pode voltar a trabalhar? Pode. Então, como é que esse Siqueira vai voltar? Tem alguma ideia? Aí discutiram para lá, discutiram para cá, reunião para lá, reunião para cá. E eu falei que não era questão que eu vendia caixão, não era, nunca vendi caixão na minha vida, não. Eu tinha uma banda de rock chamada Manicômio, e tinham 3 bandas lá em Palmares que se destacavam, assim, tocando rock. E aconteceu uma apresentação lá no Teatro Apolo, em Palmares, Pernambuco, no Teatro Apolo. Para minha sorte, eu fui a 3ª banda no sorteio a se apresentar, que era a última. Então eu tinha como fazer uma performance melhor. Eu tinha o risco do pessoal ir embora, né? Não gostava do pessoal ir embora, mas também eu guardaria o melhor para o final. Aí eu pedi um caixão emprestado ao dono da funerária, o nome dele é Gal, o apelido dele é Gal, o dono, ele me emprestou. Estranhou por emprestar um caixão, eu dizendo que devolvo. Aí levei o caixão para o palco escondido, botei na coxinha do teatro, escondido. Quem via se assustava, mas dizia, não, isso faz parte de uma peça teatral aí, não mexe não. Bom, o locutor começou a enrolar para poder fechar a cortina e chamar outra atração, que era a última, era nossa. E eu me preparei, deitei no caixão, botei a tampa, preparei tudo direitinho, aqueles pezinhos, né, então. Aí ensaiamos a música do Raul Seixas. Eu nasci
há 10 mil anos atrás. Aí eu abri a tampa do caixão, saí com o microfone. Aí todo mundo... Aí pronto, ganhei com a melhor apresentação, foi essa. Todo mundo foi ao delírio. Aí eu contei essa história pro dono da televisão, pro diretor artístico e tal. E ele disse, pô, gostei. Bora arrumar um caixão. Bora. Aí lá vai eu, levei o caixão pro estúdio, fiz aquela cena lá, achou que eu tinha morrido, não foi, maconheiro? Estou de volta. Então todo mundo virou uma zona. Aquilo ali rodou o Brasil de uma forma... O Brasil não, o mundo. Rodou muito rápido. Rodou muito rápido. E em seguida, Danilo Gentili me convida para de noite. Aí lá vai eu. Dei uma entrevista, o programa era para ter um bloco. Acabou com 3, tendo 3, sabe? E ele já me chamou um mês depois, Danilo disse, pô, vamos trocar os números de telefone. E me convidou para fazer parte do filme dele, né? Os Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro. Aí lá vai eu, sem saber decorar nada, nunca fui ator na minha vida. Passamos aí um mês e alguns dias gravando um filme. Eu vivia enfiado no avião, para cima e para baixo, para poder gravar o filme, as cenas. Eu gravava sexta à noite, sábado de noite, domingo de madrugada e viajava na segunda-feira de volta para casa. E foi daí que aí veio o filme, aí fui para o lançamento, com imprensa, eu me senti, sabe, aquela coisa de Oscar, né? Murilo Couto, Léo Lins. Boa. Aí estava no elenco Ratinho, Pietra Quintela, era um bocado de gente. Aí a história todo mundo já conhece. Siqueira, Muito bom. você como apresentador, né, um dos grandes que a gente tem hoje, por que quis de fato entrar na política? Sair da zona de conforto? Foi pensando no novo desafio realmente, essa representatividade? Porque quando a gente sai para entrar na política, o que a gente tenta fazer é o nosso melhor, né? A gente que sempre tenta batalhar pelo melhor. Mas o problema é a imagem que fica depois, talvez, de um trabalho que não deu muito certo dentro da política. Ser achado como mais um ali, ó, tá vendo? Entrou e não resolveu o que planejou, o que tentou fazer o melhor. Você não tem medo de ter essa imagem, por exemplo, um pouco abalada depois que aquele seu pensamento, aquele seu sonho de entrar na política para fazer realmente o diferente, lá na frente não dá a imagem que você espera de uma pessoa que você tem hoje, uma pessoa diferente, uma pessoa que todo mundo respeita? E por que não daria certo, se eu sou um homem de desafios? Por que não daria Boa. certo? Boa. Eu vou para desafiar o Satanás, se for o caso. Não estou nem aí. Eu estou pronto para dar voadora. Não devo satisfação a nenhum deles. Nunca tive dinheiro de verba pública. Tudo que eu tenho foi do meu trabalho, do meu suor, do meu rosto. Viajo 2 vezes por ano fora do país. Comprei o carro que eu queria, a casa que eu O queria. teto é de alvenaria, não é de vidro, né? É de alvenaria, muito forte, por sinal. Então, o que é que você vai falar de mim? O que é que eles vão falar de mim? O que é que eles podem Perfeito, fazer? perfeito. O que é que pode acontecer? Boa. Já estou estudando muito para como é que funciona para liberar uma emenda parlamentar. Eu estou estudando muito para não cair em pegadinhas, Ótimo. sabe? Uma emenda minha, ela para chegar na mão de um prefeito, ela vai ter que ser auditada, eu repito, auditada 3 vezes. 3 vezes. Boa. Transparência. Se eu cair, eu levo os 3 comigo, que eu vou dizer quem autorizou foi você, você e você. Que juridicamente me deu respaldo e disse que podia. Perfeito. Transparência. Então, eu vou tomar meus cuidados para não ser mais um. E outra, se daqui a 4 anos eu ver que não aguento a cruz, eu entrego e saio com cabeça erguida, com Henrique e Laura. Vou continuar viajando para a Itália, para a França, lindo para Barcelona, para o Japão, como eu sempre fiz e faço. Vou continuar cuidando dos meus cavalinhos, vou continuar cuidando da minha vidinha, vou continuar fazendo meu canal no YouTube, o meu Instagram. Acredite, eu vou ter uma vida tão tranquila quanto eu tenho hoje. É só não cair nas armadilhas. É só você não se deixar levar. É só, como eu cheguei até os meus 60 anos, com uma vida tranquila e resolvida, é um problema que eu não tenho por que me preocupar. Eu já topei o desafio. E Siqueira. representar São Paulo vai ser um orgulho muito grande. E olhe, eu estou representando São Paulo, eu estou representando o Brasil. Lembre-se que eu posso mudar uma lei federal, eu posso incluir uma lei lá federal. Isso pode acontecer? Lógico que pode.
E quem for contra, e quem desmontar um projeto bem feito, que fale de educação e fale de criança, que eu vou indicar, eu vou para a minha rede social e digo, olha, gente, quem está atrapalhando é o colega fulano, que eu não vou nem chamar de excelência. Excelência, para mim, é juiz e desembargador que estudou. O deputado que vier para cima de mim, eu digo, olha, esse colega aqui, foi ele, viu? Votou contra. Ó, quem está contra aqui é vocês, o Brasil, a teu filho e teu neto, é esse aqui, ó. Não faço não do que eu faço. Amizade é amizade. Aqui é outro negócio. Eu estou aqui, botei meu nome à toa num negócio desse. Tu acha que eu ia botar meu nome a testes? Ah, não tem para que isso, 60 anos de idade. Não tem lógica. Siqueira, aproveitando isso, você falando da sua idade, 60 anos, e por que só agora você realmente se engajou nesse novo desafio de entrar na carreira política? Por ter uma vida resolvida. Por ter uma vida tranquila. Por uma vida tranquila, resolvida. Não vai precisar da política como trampolim, né? Tu sabe quantos convites eu já recebi? Você não tem ideia, né, de quantos convites. Eu imagino. Desde Pernambuco, para ser vereador. Alagoas, para ser deputado. Para ser vereador. Olha, para o Senado. Olha, coisas até inimagináveis. Sabe? Não, eu nunca quis. Não teve interesse. Agora que eu estou com a vida tranquila, agora eu posso dizer, eu quero ver alguém vir. Ah, porque ele está precisando de dinheiro. Ah, porque ele agora está... Ah, porque... A pessoa não tem o que falar. É por isso que eu te admiro, meu irmão. E eu lembro que eu falei para você, quando eu te mandei uma mensagem, dizendo, Siqueira, eu não teria talvez a coragem que você tem, você é admirável por isso, é um cara desbravador, inquieto e não tem medo dos desafios da vida, porque já passou por muito perrengue e já venceu muitos desafios. E eu te falei uma frase que, sem querer, o Tarcísio também te falou, que você contou, que eu falei, Siqueira, eu não teria a coragem que você tem, mas já que você decidiu, eu estou aqui para te apoiar, que eu sou teu amigo, e se os certos não entrarem, vai ficar sempre nas mãos dos errados. E foi o que o Tarcísio te falou, coincidentemente também, né? Verdade. E eu lembrei de você na hora. Eu lembrei de você na hora, Ricardo. Tá? Se você, olha, eu até troquei, disse assim, olha, se os bons não entrarem, os maus continuam lá dentro, fazendo cada dia pior, dominando, sabe? Dominando e estragando o pouco de esperança que esse país tem, porque eu acredito no meu país. Porque não era mais fácil para mim, Ricardo, olha, Neto, olha para mim, não era mais fácil, você que está me vendo agora, não era mais fácil um homem de 60 anos, com uma vida tranquila, comprar uma casa em Orlando, como todo mundo faz, e não é tão caro quanto você imagina, não é tão caro. Outra coisa, o green card, para mim, não seria complicado, porque eu tenho, por ser artista, né, por ter habilidades, tem um nome específico. Sim. Habilidades especiais, acho que é isso, para ter o green card, para você entrar, para você ter moradia definitiva nos Estados Unidos. Uma das exigências é essa. Dá uma pesquisada para mim, meu filho. Eu acho que é isso. Então, não seria mais fácil eu vender o que eu tenho aqui, comprar 2 casas, olha só, vê que plano bacana. Comprar 2 casas, habilidade extraordinária. Tá? Quem trabalha com arte. Sim. Né? Olha só, eu compraria 2 casas. Uma eu manteria os meus remédios. Não vai tomar muito remédio. Faria a minha feirinha, a minha comida. Henrique tem escola pública lá. Né? Na minha casa, eu faria, num dos quartos, o meu podcast, transmitido para o YouTube, num canal que eu tenho 5.600.000 inscritos. No Instagram, onde eu tenho 8.200.000 seguidores. Arrumaria alguns patrocínios de brasileiros que moram lá. No oferecimento da padaria de Jorge Brasileiro, da borracharia do Bio, do Rio, do São Paulo. Não era mais fácil eu fazer isso? Sim. Não dá para viver? Exato. Eu sou uma pessoa que... Verdade. Mas aí não seria o Siqueira. Mas não seria. Eu sou uma pessoa muito barata, Ricardo, de manter, eu sou barato demais. Eu pago meu planinho de saúde, que velho tem que ter plano de saúde, e nesse país o SUS, lamentavelmente, não funciona. Lamentavelmente, não funciona.
Quem o usuário sofre, meu Deus, eu tenho dó de quem usa. Então, eu pago meu plano de saúde, compro um sapato uma vez por ano, e vou para shopping quase todos os dias. Adivinha o que é que eu vou fazer no shopping? Adivinhei. Bater loja, olhar vitrine, tomar café. Não, tomar café, arrumar alguém para conversar. Boa. Eu Gosto disso. adoro um lugar de café, porque eu encontro uma tudo de velho. Os velhos a gente se entende. E a gente fala de tudo. Política, futebol, sexo, sabe? Velho falando de sexo é um barato, né? Deolane, então tudo vira assunto para velho. Então eu sou barato, eu sou muito barato. Eu tomo 2, 3 cafés no shopping. Faz feito meu passeio. Eu adoro feira, eu gosto de feira. Aí eu gosto. O cheiro do coentro, do tempero moído na hora com pimenta do reino. Isso é a maior riqueza que um cidadão pode ter, é poder ir à feira, sabe, sentir o cheiro da comida. Isso é uma riqueza, porque eu tenho amigos meus que têm dinheiro, mas não pode botar a mão, não tem coragem de botar a cara na rua, feito eu, sabe, não sei por quê. Não é tão famoso, mas tem medo de ser sequestrado, roubado, sei lá o quê. Eu não, eu vou para feira, você me vê em supermercado aqui, você me vê, sabe, eu converso com todo mundo, falo com todo mundo. Isso pode ser em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, no Maranhão, onde eu for. Então, eu tenho isso. Eu tenho essa tranquilidade. Isso. E sou feliz assim. Já a Laura é um pouquinho mais cara. Para pintar o cabelo da bichinha, é uma tinta cara da mulher. Sabe? Não sei se é souvenir ou não sei o que é. Mas ela merece. Ela fica linda para mim. Siqueira, a gente vai tendo que chegar, infelizmente, ao final do programa. Já fomos avisados aqui que completamos 1 hora e também não posso. Você é um cara muito atarefado, deve estar cheio de compromissos aí, não quero te atrapalhar. Eu tentando fugir da comunicação, depois que trabalhei com você, tive a honra de aprender e trabalhar com você 3 anos no Alerta Nacional, pensando que eu ia largar dessa vida de comunicação. Aí encontro José Borges Neto, me chama para esse projeto, a gente está aí e estou tendo essa ideia de trazer as pessoas queridas com quem eu trabalhei, as pessoas que eu tenho admiração, que são minhas referências, como eu te falei, falo para todo mundo, Siqueira tem minha lealdade, meu carinho, meu amor, é um cara que foi meu pai no jornalismo, principalmente nesse formato policial que eu nunca tinha trabalhado, e a minha gratidão e a minha amizade por você é eterna, você sabe disso, não é coisa de oportunista nem de falso, eu sou o que eu sou e você sabe disso, e a gente sempre se deu muito bem por isso. E muito obrigado pela tua presença aqui, por essa generosidade com a gente. Eu sempre falo para as pessoas, olha, o Siqueira é um dos caras mais humildes e simples que eu já conheci, é por isso que a minha admiração, além do teu talento, do teu caráter e do teu enfim, do modo como você encara a vida, tem a minha admiração, meu respeito, e eu queria deixar você à vontade para fazer as últimas colocações. Fale o que você quiser, o mic é seu, meu querido irmão. Ricardo, muito, muito grato, muito feliz de conversar com você. Espero que você, quando vir a São Paulo, eu espero a sua visita. Doutor Neto também, viu? Seja bem-vindo, minha casa é sua casa, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído de alguma forma para que as pessoas que estão nos assistindo saibam quem é um pouquinho do Siqueira Júnior. Se é que não já sabe tudo, né? Porque hoje Google, enfim, levanta até a minha 7ª série repetida 7 vezes. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu tenho certeza de uma coisa, Deus não me deixaria jamais vir sozinho até aqui. Ele não deixaria, ele apontaria outros caminhos, ele até me atrapalharia no bom sentido. Porque assim, quando Deus não quer, ele fura teu pneu do carro, quer para você atrasar, tem alguma coisa. Sempre que acontecer, eu botei isso na minha cabeça. Dá sinais. 60 anos eu demorou para aprender que quando fura um pneu é porque algo ia acontecer comigo mais adiante. Eu tinha que parar aquele tempo, tirar o pneu, procurar uma borracharia, trocar o pneu, me sujar todinho, parar num posto, lavar as mãos para seguir em frente. Então, aquele tempo, Deus disse, não é para você chegar lá aquele horário. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus não deixou eu vir para São Paulo, onde eu já tinha casa, né? Já andava tranquilamente por São Paulo, já tenho muitos amigos aqui. Ele não me deixaria vir à toa. E quem me vê, quem me conhece, quem ainda vai me conhecer, vai analisar um velho de 60 anos, que não é herdeiro de nada, que tudo que tem foi
conseguido no suor, na batalha, nos perrengues, nas alegrias, nas tristezas, nas lágrimas e nos sorrisos. Eu acredito, teve mais sorriso do que lágrima. Então, que você me conheça melhor, que a gente possa se conhecer melhor, você que está me assistindo, e saiba, eu estou aqui com uma única missão nesse momento. Pensar no teu filho, no teu neto, no meu filho, que hoje, graças a Deus, ele pode estudar numa escola particular. Mas e o seu? E o seu filho? E o seu neto? Essa é a minha bandeira. Salve as crianças desse país. Salve as crianças desse país. Que Jesus abençoe, ilumine e tenha carinho e cuidado com as nossas crianças. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado, Siqueirão. Esse é o nosso querido Siqueira Júnior. Uma satisfação imensa ter esse cara com a gente aqui. É uma figura polêmica, porém muito amável. Quem o conhece pessoalmente, como eu tive o privilégio de conhecer e frequentar sua casa, sei bem o ser humano que esse cara é, o marido que ele é, o pai que ele é. Aproveitar, agradecer também ao Neto, né? O Neto, não só o Neto que está comigo aqui na bancada, o José Borges Neto, CEO da BTS Brasil, mas também ao Neto, filho do Siqueira, que é uma figura simpaticíssima, aliás, simpatia é o que não falta nessa família. Um beijo na Lalinha, que é sua irmã, que eu vi que ela está em São Paulo, que eu sempre tenho um carinho especial por ela. Siqueira, só gratidão a você, muito obrigado, sucesso. É uma pena que eu transferi meu título de São Paulo para João Pessoa. Esse ano ainda, se eu soubesse, tinha mantido aí, ia no dia da eleição, pegava um voo só para votar em você, mas o que eu puder fazer para que as pessoas conheçam um pouco da tua história e que possam realmente ajudar você nesse projeto aí, pessoas em São Paulo falam, olha, vai nesse cara, que esse cara é do bem. Existem políticos sérios sim no Brasil, a gente sabe que é uma minoria, mas a gente pode mudar essa realidade, porque se os bons não se mexerem para fazer algo, vai ficar sempre nas mãos dos maus. Siqueira Júnior, muito obrigado. Tá acabando aqui, José Borges Neto. Mais uma vez, alguma coisa a falar, meu irmão, fala e vamos embora. Eu só quero agradecer ao Siqueira por isso. Muito me inspira, Siqueira, essa sua atitude. Eu tenho vontade de ver um Nordeste diferente, muito diferente do que a gente tem hoje. Eu tenho vontade de ver um Nordeste industrializado, possivelmente no futuro a gente transitar aqui através de trens-bala, trens modernos, que nos dê infraestrutura qualificada para a gente continuar evoluindo e crescendo e trazer investimentos para o Nordeste também. No momento, o Nordeste não tem trem-bala, mas não tem trem, mas tem bala pra caramba. Nossa, né, velho? Então, Siqueira, mais uma vez agradeço e esse seu compromisso com a gente foi de grande riqueza para nós e me inspira muito essa sua vontade e talvez, quem sabe, isso também não me leve para outros caminhos para tentar ajudar na política do Brasil, né? Vamos que vamos. Siqueira, um beijo. Amo você, Beijo. meu irmão. Fica com Deus. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Siqueira Júnior aqui no nosso quadro Gente de Sucesso, pessoas que inspiram pessoas. Espero que tenha inspirado vocês, que esse cara realmente é uma inspiração para mim. E eu fiz questão de trazer ele aqui porque tem muito a enriquecer, não só o nosso programa, mas as pessoas que estão assistindo. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Podcast Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário, a divisão diferenciada. Valeu, tamo junto.